Na última aula sobre hospitalidade cristã, nós trabalhamos e falamos sobre a obediência. No módulo de hoje, nós vamos falar da hospitalidade cristã como uma ordenança, como um cumprimento dessa ordenança. Em 1 Pedro 4,9, a gente vê o seguinte, a palavra nos fala: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Gente, quando isso chegou e alcançou meu coração, não apenas do conhecimento, mas com a unção do Espírito Santo, eu pude perceber do quanto eu às vezes estava limpando a minha pia, murmurando. E aqui a palavra de Deus está falando para sermos hospitaleiros mutuamente, para ajudarmos uns aos outros, para servirmos, na verdade, uns aos outros. E a gente recebe isso como uma ordenança, mas nós deveríamos receber essa ordenança com alegria, não murmuração, não irritabilidade. Muitas vezes nós estamos entregues à nossa preguiça. Gente, como eu prefiro estudar? Muitas das vezes, sendo realista, eu preferia estar estudando do que recebendo pessoas. Mas Deus sabe o que faz, Deus sabe o que nos pede. Às vezes que eu estou recebendo pessoas, eu estou aprendendo. E exercitar a hospitalidade é ganhar as bênçãos do Senhor. Porque à medida que eu pratico uma ordem, eu vejo aquilo como autoridade que vem de Deus, eu sei que aquilo vem bênção sobre a minha vida. Receber o outro é bênção para a eternidade na vida daquelas pessoas. Exercitar a hospitalidade precisa ser algo intencional. Não é algo que eu faço porque eu gosto. Não é algo que eu faço porque precisa ser feito. Eu comentei com vocês no início da aula, no início do curso, sobre as minhas dificuldades em receber, a minha irritabilidade, a minha preguiça, o meu conformismo, a minha comodidade e conforto, que eram melhores, que tudo está relacionado à minha alma, ao meu ego. E o que eu quero trazer para vocês é que é justamente sair intencionalmente, forjar o caráter, não atender às necessidades da carne, não tendenciar, não inclinar a carne, porque a nossa carne quer fazer somente o que é gostoso, mas não aquilo que é eternal, não aquilo que gera vida para Deus. Então, algo intencional exige de nós força e coragem. E nós só mudamos com a prática, a gente não muda com boas intenções. Então, o que eu quero considerar aqui com vocês é que o nosso ego vai nos dizer que a gente precisa estar pronto. Não, eu não estou pronta, minha casa não está boa, nossa, está bagunçada, não, eu estou com uma preguiça, vamos melhor ficar quieto. Mas cumprir uma ordenança é cumprir o chamado de Deus sobre a nossa vida. É se dispor a servir o outro, é se dispor a servir o próprio Deus. E isso é forjado, isso não é espontâneo, isso precisa ser intencional, como eu disse. Então a ordenança, cumprir essa ordenança, é ver que existe um propósito para além do servir. Quando você dá, alguém está recebendo. Quando você dá uma atenção, um convidado, quando você recebe alguém, quando você dá parte do seu tempo, gente, no final quem ganha é você. Quem ganha somos nós que servimos. A palavra de Deus diz que maior é aquele que serve. E eu quero compartilhar com vocês aqui sobre a Santa Ceia. Quando o Senhor, Ele chama os apóstolos, os discípulos, para ceiar, a palavra de Deus fala que Jesus primeiro lavou os pés dos discípulos, ou seja, Jesus serviu. Um posicionamento até de humilhação, servir, lavar os pés que estão sujos. Jesus limpa, lava aqueles discípulos. Simbolicamente está lavando aquelas pessoas. Hoje o Senhor entra na nossa casa e Ele quer nos lavar os nossos pés. E Ele não só lava, como Ele senta à mesa com pecadores, como Ele senta a nossa mesa hoje e se faz centro dela. Jesus fala palavras intencionalmente. Jesus é intencional. Jesus revela os segredos do seu coração, falando sobre sua morte e ressurreição. Então Jesus serve, lavando os pés,
ele fala intencionalmente, revela os segredos do seu coração e ele tem comunhão, ele ceia, ele parte o pão e o cálice da salvação para nós. Então assim, somos nós seguindo o exemplo de Cristo. Quando ele nos ordena, é porque é a bênção. Sejamos intencionais, sejamos humildes e servos em lavar os pés das pessoas. Em lavar a alma, às vezes o lavar a alma vai ser dispor a ouvir o outro. A falar sobre os seus medos, seus sofrimentos, suas tristezas. Tenha comunhão, partilhe o pão, partilhe boas conversas com seus convidados. Então, a importância da ordenança na nossa vida. O próprio Deus, o próprio Senhor, ele não veio para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. Ele se colocou na posição de servo. Ele cumpriu as ordens, a ordenança que Deus tinha para ele. Muitas vezes nós queremos a cruz, a ressurreição, né? Mas a gente não quer o processo de cruz. Nós não queremos pagar um preço. Como eu disse anteriormente, às vezes nós estamos mais sendo recebidos do que recebemos pessoas, porque é muito mais gostoso e confortável ser recebidos, sermos bem tratados. Mas a hospitalidade não é sobre ser bem tratado. Como nós temos visto, a hospitalidade cristã é muito mais do que isso. Agora está na hora de você receber. Está na hora de você praticar. Agora você está entendendo o que é uma hospitalidade cristã. Está na hora de você acolher, lavar os pés. Nós não temos o poder para limpar os pecados das pessoas, mas podemos ouvi-las, podemos servi-las, como Cristo serviu lavando os pés. Podemos intencionalmente comungar e falar de Cristo na vida das pessoas. Então, eu encerro a aula de hoje sobre essa mensagem da grande ceia. Qual tem sido o nosso papel? Nós temos cumprido as ordenanças de Deus? Nós temos agido intencionalmente ou nós temos sido entregues ao nosso ego, às nossas vontades e prazeres, aos nossos instintos mais carnais? No nosso último suspiro de vida, gente, qual suspiro vai ser? De alívio ou de arrependimento? O alívio é de missão cumprida. O alívio é de forja de caráter. O que eu quero convidar vocês hoje é refletir. Se a morte batesse a sua porta hoje, você ratificaria ou retificaria? Você dizia, olha, tô pronto, posso ir? Olha, não, tem que mudar isso aqui em casa, não tá legal. Aqui na hospitalidade eu precisaria estar mais assídua nesse aspecto, eu poderia negar mais a minha alma aqui. Se hoje a morte encontrasse você, você estaria pronta? Você estaria, quando eu digo pronta, você estaria, nem é pronta, você estaria atendendo os chamados da vida? Você estaria atendendo o chamado do sim do seu matrimônio, da construção do seu lar, da sua casa, da construção da vida familiar com seus filhos? Você estaria atendendo sim ao casamento dos seus pais? Se você é solteira, qual sim você estaria atendendo? Ou você teria que falar, não, eu tenho que retificar porque eu não estou cumprindo os sims que eu dei à vida. Eu vou ter que retificar porque eu não estou cumprindo os sims que eu dei à minha vida. Eu preciso mudar. Eu encerro a aula de hoje com essa grande reflexão. O que você precisaria retificar sobre a hospitalidade cristã? Um forte abraço, até a próxima aula.